Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Só para Esclarecer e a nossa página do Facebook. O primeiro convite que eu quero fazer a você, se ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para que você esteja por dentro de todos os vídeos e partilhe este vídeo com alguém. E para você que está no Facebook, já partilhando, vai já mencionando, hoje trazemos um assunto muito importante. Em conversa com um jovem estudante de teologia, ele fez-me uma pergunta: o que ele deve ou pode fazer para dominar a área da teologia? Então, nossa live do dia de hoje é para responder a essa questão. Teologia, um campo muito vasto, é o tema deste live. Eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus porque tem aumentado o índice de pessoas que têm se interessado ultimamente pelos estudos teológicos. Não me refiro muito no Brasil, até porque no Brasil a teologia é um curso já está numa fase praticamente de saturação. Quase todas as igrejas ensinam teologia. Me refiro especificamente ao caso de Angola, onde nós temos incentivado a juventude a seguir a formação teológica. E respondendo a essa questão que este estudante formulou, então estamos aqui com esse tema. Teologia, um campo muito vasto. Primeiramente, é importante dizer para vocês que a teologia é um dos campos mais vastos que existe. Parece que não, mas a teologia é um dos campos mais vastos que existem dentro das ciências que nós conhecemos. Então, também é importante salientar aqui que é quase que impossível um só indivíduo ter o domínio de todo o campo da teologia. Então, do nível básico, nível médio até o bacharelato, em Angola falamos bacharelato, no Brasil é bacharelado. Aprende-se de tudo um pouco. Você vai vaguear, vai navegar sobre as várias áreas da teologia. Depois do nível do bacharel, é importante que o estudante de teologia ele escolha uma área para se especializar. Bem, e é sobre isso que eu vou aqui abordar hoje com vocês. Até porque em outra conversa com outro pastor, esse já é pastor do meu ministério, penso que ele, quando dá conta que já estamos online, vai entrar aqui. Ele me disse que não, mas eu não quero ser teólogo, eu serei. Ele está a fazer já teologia. Se eu serei apenas, eu vou fazer o curso. Então, eu expliquei para ele o seguinte: você vai ser um pastor com formação teológica. É importante diferenciar o ser teólogo, de facto, com o ser pastor com formação teológica. O teólogo normalmente é aquele que produz teologia. Aquele que produz. É como, por exemplo, pessoa formada em filosofia e filósofo. Nossas universidades formam muitas pessoas em filosofia, mas dificilmente você encontra um filósofo. Então, o teólogo é aquele indivíduo que pesquisa, aquele indivíduo que escreve livros, escreve artigos, que é o teólogo. E quando nós apelamos às pessoas para fazer um curso de teologia, não estamos a obrigar taxativamente que você tem que ser obrigatoriamente um teólogo. Não. O que nós lutamos, e espero que a nossa luta seja entendida, o que nós lutamos é que não haja deseducação teológica em Angola, é que, pelo menos, no mínimo, aquele que é pregador, aquele que vai estar no púlpito, aquele que é pastor, tenha o conhecimento básico sobre teologia. Hoje não vou me basear muito naqueles que ainda andam confusos e dizem que teologia, não, vamos deixar eles para lá. Especificamente estou a me referir àquelas pessoas que já estão na área da teologia e querem aprender muito mais. Chegou aí o José Candonguissa, disse Pai de Graça ao Mestre. Uau! Uau, por quê? Fala aí, o que você notou aqui de diferente? Notou aqui uma benção, né? Bem,
Então, a área da teologia, ou a teologia, tem várias áreas, eu já vou começar destacando. Temos a teologia sistemática. Vamos supor que você já fez o básico, ou tem o médio, ou tem o bacharelato, quer dizer, que você já foi navegando, deu uma disciplina daqui, uma daí, então você já tem esse conhecimento básico e você quer ir para outros níveis de conhecimento teológico, até porque eu disse aqui, o tema é teologia, um campo muitíssimo vasto, um campo muito vasto. Então você vai ter que escolher qual área da teologia você vai se dedicar. Por exemplo, eu falei aqui da teologia sistemática. Teologia sistemática, normalmente vocês têm esses livros assim, os mais grossos, são livros de teologia sistemática. É a área da teologia que agrupou as principais doutrinas cristãs. As doutrinas basilares da fé cristã são estudadas na teologia. O nome é teologia sistemática por quê? Porque a Bíblia trata dos assuntos de forma aleatória. Mas, por exemplo, se você tiver que falar sobre o Espírito Santo, não, você vai encontrar o Espírito Santo no Salmo, você vai encontrar o Espírito Santo em Atos, você vai encontrar quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, você vai encontrar, se você quiser falar de Cristo, você vai encontrar Cristo em João, Mateus, Marco, vai ouvir falar em Atos, Paulo vai tratar nas epístolas. Então, você tem que entender que os assuntos estão aleatórios na Bíblia. Então, o que é sistematizar? É agrupar, organizar estes temas por assunto. Então, esse é um estudo sistemático. E dentro da teologia sistemática, você aprende a teontologia, ou seja, estudar o ser de Deus, onde você vai estudar sobre os atributos de Deus, quem é Deus, vai estudar sobre o caráter de Deus. E depois da teontologia, você ainda encontra a área da cristologia, que estuda a divindade de Cristo. Ou seja, aquele indivíduo que procura se especializar em teologia sistemática vai ter que ter domínio de cristologia, saber sobre a divindade de Cristo, Cristo no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, os ofícios de Cristo. Vai aprender sobre pneumatologia, que é a doutrina bíblica do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, quais são os símbolos do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, como é que ele começou a agir a partir do Novo Testamento, e o Espírito Santo hoje, na vida da igreja, seus atributos, sua personalidade, divindade. Também vai ter que ter domínio sobre angelologia, que é a área da teologia que estuda os anjos, como foram criados, qual é a sua área da ação no plano da salvação, qual é a responsabilidade que Deus incumbiu a eles, quantos anjos existem, os anjos são sexuados ou assexuados, estão organizados de forma hierárquica, como estão organizados de forma hierárquica. Vai ver ainda a escatologia, que é a doutrina bíblica que estuda as coisas do fim, do futuro, o que está por vir. Vai estudar a eclesiologia, que é o estudo da própria igreja, a sua fundação, a administração. Então, a teologia sistemática estuda tudo isso, estuda a antropologia, que é a doutrina bíblica que estuda o próprio homem, como o homem é constituído. Temos a armatiologia, que estuda a doutrina bíblica do pecado, vai falar sobre o pecado, onde o pecado começou, o que é o pecado, que tipo de pecados existem. Temos a soteriologia, que estuda a doutrina da salvação. Então, para aquele indivíduo que estuda a teologia sistemática, também deve aprimorar-se muito nos estudos filosóficos, porque são os indivíduos muito ligados, por exemplo, também à questão da apologética, que tem a ver com a defesa da fé. Para uma boa defesa da fé, é bom que o indivíduo tenha o conhecimento vasto sobre esses pilares da fé cristã que eu aqui falei, para que ele possa, então,
defender. Olha, o Jeremias ela disse, vai estudar também bibliologia. Olha, estava esquecendo. Quer dizer, é para você ver que é muito vasto. Bibliologia, a Bíblia, como surgiu, a Bíblia através dos séculos, como eram feitos os livros antigos, a Bíblia como livro, a Bíblia como a palavra de Deus, a canonicidade, a inspiração divina da Bíblia, os livros apócrifos, muita coisa que o indivíduo vê dentro da teologia sistemática. Agora, existe a teologia exegética. A teologia exegética já está relacionada com a interpretação dos textos bíblicos. Aí o indivíduo vai ter que se aprofundar, se aprimorar muito na área das línguas originais pelas quais a Bíblia foi escrita, nomeadamente o hebraico, o grego. Quer dizer que o indivíduo, para se especializar na área da teologia exegética, é aqui onde já nos encontramos os que mais têm labuta para fazer exegese e explicar o texto dentro do contexto, tirar das línguas originais, a aplicação, como é que tem que ser feito. Então, isso encontramos na teologia exegética. Então, já falei aqui, lembra, teologia sistemática, já falei aqui agora da teologia exegética, nós temos também a teologia bíblica. A teologia bíblica, diferente da teologia sistemática, que vai tirar os assuntos ou os temas para agrupá-los, a teologia bíblica vai estudar cada assunto dentro do seu próprio contexto onde está inserido. A teologia bíblica estuda o contexto de cada livro. Por exemplo, ao falar de Tiago, quem foi Tiago? Qual dos Tiagos? Qual é o objetivo de Tiago a escrever a sua epístola? O que é que Tiago trata na sua epístola? Quando é que Tiago foi escrito? A epístola aos Hebreus. Quando é que foi escrito? Em que ano? Para quem foi direcionada essa epístola? Os evangelhos, que são evangelhos sinóticos. Qual é o objetivo de João, de Mateus? Então, a teologia bíblica, ela estuda este campo da teologia que tem a ver com o estudo de cada livro, o panorama histórico, o pano de fundo de cada livro. Já falei aqui, teologia sistemática, teologia exegética, teologia bíblica. Ainda temos também a teologia histórica. A teologia histórica vai dar ferramenta ao estudante de teologia para se aprofundar sobre a história da igreja e a história da teologia cristã. Repare que eu estou a diferenciar aqui entre história da igreja, história da teologia cristã. A diferença está no foco da narrativa histórica. A história da igreja vai contar a história da igreja da sua fundação, até antes da sua fundação, o que influenciou o advento do cristianismo, o que aconteceu com a igreja nos primeiros séculos, na Idade Média e por aí fora. Já a história da teologia cristã vai contar sobre a produção teológica, as divergências do ponto de vista teológico, a história das heresias, como surgiram as heresias, a própria apologia ou apologética. Quer dizer, vai te dar uma bagagem histórica. É muito importante também a teologia histórica, porque muita gente conhece a teologia sistemática, conhece a teologia bíblica, mas é importante você falar as coisas de acordo com a história. Você vai estudar patrística, vai saber quais são os pais da igreja, quais são a escolástica, quais são os teólogos do período da escolástica, vai estudar sobre a reforma protestante, vai falar um bocadinho, vai ver um bocadinho aí de Lutero, de Wesley, de Calvino. Então, a teologia histórica vai dar esse background histórico. Então, daí que eu volto ao tema para dizer para vocês, a teologia é um campo muito vasto. Então, é importante comprar livros, fazer cursos e saber que ainda tem a teologia prática. A teologia prática é a área que vai ensinar você a preparar um sermão, a homilética, a preparar um sermão, a homilética, missões, implantação de igreja, evangelismo. Então,
a própria teologia pastoral, você encontra aqui. E aqui me lembrei do assunto que eu estava a falar com este pastor, com o pastor. Eu falei para ele que você pode não ter, nem todo mundo é chamado para debates. Por exemplo, falei aqui da apologética para defender a fé contra aqueles que se levantam contra o cristianismo. Nem todo mundo é chamado para, de forma assim, argumentativa, enfrentar. No nosso contexto de Angola, vamos a falar, por exemplo, os afrocratas, os ateus. Embora o próprio Pedro vai dizer que todo cristão deve estar preparado para responder com mansidão sobre a esperança, a razão da esperança que há em nós. Mas estou a dizer aqui uma área específica, uma área que tem um chamado específico. O indivíduo normalmente que vai lidar com debates, com defesa da fé, tem que ter um domínio sobre a argumentação, a oratória, filosofia e toda uma cosmovisão, não só sobre a área teológica, mas sobre diversos assuntos ligados à ciência. Por exemplo, o indivíduo que estuda a ciência, que quer refutar a Bíblia ou o cristianismo, então esse indivíduo vai ter essa capacidade de responder. Eu estava a dizer para esse pastor, todo mundo não precisa ter capacitação para vencer debates no campo da ciência, da história, mas todo mundo precisa, no mínimo, todo pastor precisa, no mínimo, ter o preparo. Por exemplo, eu vou falar aqui de aconselhamento pastoral, no mínimo conhecimento de interpretação bíblica, livros devocionais. Falei aqui do teólogo que produz livros exegéticos, livros mais técnicos, mas temos aqueles livros devocionais para meditação diária. Então, todo pastor, todo cristão devia ter interesse na área da teologia. Está do outro lado do Tunibila, anda desaparecida, diz Pai Senhor, pasta, Pai Senhor. Então, o Jeremias, o Mandavela, Daniel Mandavela, o Felipe Zulu, também está do outro lado. Eu agradeço pelo carinho da vossa audiência. Então, este live onde eu fiz, o que eu trouxe para poder responder então a essa questão sobre a vastidão do curso teológico. Resumindo, é impossível um só homem ter domínio sobre todas as áreas da teologia. A teologia é um campo muito vasto e depois de estudar basicamente de tudo um pouco, o indivíduo vai ter que se inclinar para uma área. Por exemplo, quem olha para mim já dá conta rapidamente que eu estou mais inclinado para a área da teologia sistemática. Então, a todos vocês que estão aí do outro lado e vocês que vão ver o vídeo posteriormente, não deixem de se inscrever no canal do YouTube, seguir a página no Facebook. E muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Até a próxima live.